Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Que bom que você está aqui hoje. Seja você aí assistindo a reunião ao vivo, seja você assistindo a reunião gravada, porque eu, por algum motivo, não pôde estar aqui presente hoje na nossa reunião ao vivo. Sejam muito bem-vindos. E se você está aqui hoje, significa que você está incomodado, e se você tem um incômodo, significa que você quer sair desse cenário que você está hoje e você quer mudar. Então, parabéns por ter tomado essa decisão. Que bom que você está aqui hoje. E eu vou começar me apresentando para vocês, porque nem todo mundo que está aqui sabe quem eu sou, sabe o que eu faço. Vai que tem alguém aqui, né, que caiu de paraquedas. Bom, muito prazer. Eu sou a Carmela Domini, sou nutricionista há quase 9 anos e nesse período todo eu trabalho com emagrecimento, com obesidade. Eu trabalho também com públicos que geralmente são ansiosos, que descontam a emoção em comida, ou até públicos mais graves, como, por exemplo, compulsão alimentar desde fome emocional, né, que é um descarrego na comida ali de uma forma mais leve, mais amena, até uma questão mais agravada, como, por exemplo, até virar doença, né, que é a compulsão alimentar. Bom, então, qual que é o objetivo dessa reunião, Carmela? O objetivo é você, né, eu te contar, você descobrir a metodologia que me ajudou a tratar mais de 2.000 pessoas nesses 9 anos, né? Ajudando essas pessoas a vencer a obesidade sem precisar de dietas restritivas e sem deixar de comer o que gosta, gente. Isso é totalmente possível, né? Ah, Carmela, mas eu não estou em obesidade. Quando eu falo obesidade, eu também estou me referindo a excesso de peso, né? Não precisa necessariamente você imaginar aquele indivíduo com 130 quilos, né? Todo tipo de excesso de peso que causa sofrimento se enquadra aqui nessa situação que eu estou falando, né? O segundo objetivo da nossa reunião é você me conhecer um pouco mais, né? Então, saber mais quem eu sou, ter uma degustação gratuita do meu trabalho, né? Um pouquinho, você vai conhecer um pouquinho do que eu ensino no meu programa Bem Me Cuido, que é um programa mais completo, né? Com o foco em mudança de comportamento alimentar, com o objetivo de emagrecimento, sem nunca mais na vida precisar de dietas, certo? E ao final dessa sessão, caso você queira minha ajuda para emagrecer sem nunca mais precisar de dieta, eu vou liberar uma oportunidade exclusiva para que você entre na nossa próxima turma do programa Bem Me Cuido, certo? Bom, então vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho para vocês da minha formação. Eu sou nutricionista, como eu já havia falado, há quase 9 anos. Nesse todo esse período, eu dediquei a atendimentos em consultório, então esses quase 10 anos aí eu tenho experiência em atendimentos, porque desde o momento que eu me formei, eu já comecei a atender pessoas e eu já atendi, já ajudei muita gente mesmo, né? Para que eu conseguisse criar essa metodologia diferenciada e trabalhar dessa forma com esse tipo de público, eu fiz uma pós-graduação em psicologia do comportamento alimentar, né? Também tenho uma formação em gastronomia. Já fui professora nessa pós-graduação de comportamento alimentar, inclusive. Já fui eleita como por 2 vezes como a melhor nutricionista aqui da minha cidade, pelo voto popular. Então, as pessoas me elegeram, né, como a melhor nutricionista. Fiquei super feliz, inclusive. E desde então eu atuo com esse público de excesso de peso, ansiedade, depressão e compulsão alimentar, certo? Bom, então eu quero saber, você que está aqui nessa sala, né? Você que está aqui assistindo minha reunião gravada ou ao vivo, me conta qual que é o seu momento hoje, tá bom? Qual é o seu momento hoje? Você é aquela pessoa que não aguenta mais começar várias dietas, mais que só duram uma semana. Então, você começa a dieta, larga a dieta, começa outra dieta, larga a dieta, já sabe tudo que você pode e não pode comer, mas não consegue mudar os seus hábitos de forma consistente e, portanto, nem o peso. Então, se você não consegue mudar a sua realidade de forma definitiva, você vive ali no efeito sanfona. Emagrece, engorda, começa uma nova dieta, abandona essa dieta, começa uma outra dieta. Você é esse público um aqui, ó, me conta, se você é um. Ou você é o indivíduo 2, que não consegue se controlar perante a comida quando está ansiosa, principalmente doce, devora uma barra inteira de chocolate, desconta a ansiedade em comida, e com isso tá vendo o peso só aumentar a cada dia que passa, né? E por vergonha do corpo, tá perdendo de viver momentos especiais, né? Tá evitando tirar foto, tá evitando sair de casa, tá evitando ocasiões sociais, porque não tá se sentindo à vontade com o seu corpo. Coloca aqui para mim se você é o 2, tá bom?
E agora também me conta se você é o 3. Já usou remédio para emagrecer, né? Teve vários efeitos colaterais, ganhou tudo de novo depois, e agora está disposta a largar a mão, lançar mão desses métodos que prometem mundos e fundos, mas não entregam nada, né? E quer finalmente aprender a comer. Me conta aqui se você está disposta a aprender a comer, se você é o público 3, tá bom? Bom, gente, o excesso de peso, né, como vocês já sabem, é uma doença, né, que tem muito impacto na qualidade de vida do indivíduo que está sofrendo com esse excesso de peso, né? Então, hoje em dia, existe uma certa romantização da obesidade, né, que obesidade não é doença, mas sim, a obesidade é doença, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até porque ela traz consequências psicossociais e físicas. Como assim, Carmela? O que que significa isso? Consequências físicas. Você pode aí desenvolver vários outros tipos de doença, como pressão alta, como diabetes, como colesterol alto, como câncer, né? Como ansiedade, como depressão. Consequências sociais. A obesidade em você pode causar isolamento social, pode prejudicar a sua qualidade de vida, sua locomoção, sua autoestima, pode gerar problemas emocionais, né? Vocês que estão passando aí por isso, vocês sabem disso que eu tô falando, né? E aí, o que que isso tem a ver, né? Eu não posso prometer para vocês que vocês vão ter resultado em uma semana, né? De uma forma milagrosa, porque eu sei que vocês já estão cansados disso e que vocês sabem que isso não existe. Isso seria insultar a inteligência e o senso crítico de vocês. Mas eu posso mostrar para vocês o que que as pessoas que conseguem se livrar do excesso de peso de forma definitiva, emagrecer e manter sem nunca mais precisar de dieta, e sem precisar fazer dieta também para passar por esse processo de emagrecimento, o que que essas pessoas fazem, né? Então vamos lá? Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender é o que que essas pessoas não fazem, né? Então, mais do que entender o que que elas fazem, é entender o que elas não fazem. Então, se proibir de alimentos, pular o jantar, fazer jejum intermitente, fazer low carb, né? Ficar sem comer. Ah, eu vou parar de comer, né? Que aí eu emagreço. Tomar cápsula e shake milagroso. Emagrecer para algum evento. Ah, eu vou no casamento da minha irmã, vou emagrecer para o casamento da minha irmã. Diminuir todas as quantidades que come. Nada disso resolve. Já tem vários estudos científicos comprovando que isso não é a solução para o tratamento do excesso de peso. Se fosse, gente, pensa aqui comigo, bem, se fosse, olha quanta dieta. Dá uma repassada geral aí. Olha quanta dieta existe. Olha quanto cápsula existe. Olha quanto suplemento existe. Se isso fosse a solução para o excesso de peso, por quê? Responda-me essa pergunta. Por que a obesidade só está aumentando? Hoje em dia, mais da metade da população brasileira está em excesso de peso. Isso porque o nosso país nem é considerado um país assim com alto índice de excesso de peso. Agora, você já foi olhar outros países? Estados Unidos, por exemplo, tem vários países já, hoje em dia já tem excesso de peso até em algumas regiões da África, para vocês verem como que o excesso de peso está virando uma pandemia mundial, né? Uma pandemia. Então, parece impossível. Nossa, Carmel, tá parecendo impossível sair dessa situação. Mas não é, né? Só que, o que que acontece? O que que eu observei nesses 9 anos aí, atendendo pessoas, trabalhando todos os dias com pessoas acima do peso, né? Por que que não dá certo para muitas pessoas? Porque a maioria hoje dos métodos que existem, né, no mercado aí, só mascaram o problema, né? Eles só fazem com que você mascare mesmo o seu problema real do excesso de peso. Então, a maioria das pessoas, a obesidade, né? Deixa eu explicar melhor. A obesidade é uma doença multifatorial. O que que significa isso, Carmela? Não fala um nome difícil. Multifatorial significa que ela tem vários fatores ali sustentando essa doença. Ou seja, né, sedentarismo, má alimentação, intestino ruim, sono ruim, fatores hormonais, uso de alguns tipos de medicamentos, mudança drástica de rotina. Tem vários fatores que sustentam a obesidade, certo? E o excesso de peso. Só que, apesar de você ter ali, vamos supor, 10 pessoas acima do peso, dessas 10 pessoas, nem todas vão ter o mesmo conjunto de causas, certo? E aí, o que acontece? Hoje em dia, todo mundo quer fazer a mesma coisa. Tá, o que que você fez para emagrecer? Tomei água com limão de manhã. Aí vai lá todo mundo tomar água com limão. O problema
é que alguns desses métodos podem até fazer você emagrecer por um curto período de tempo, os que fazem, né? Só que eles não tratam a causa do problema. Você não descobre o que está travando o seu emagrecimento, o que na sua situação está impedindo você de emagrecer e manter esse peso perdido. E aí o que acontece, geralmente, né? Eu falo que fica só apagando incêndio, sabe? Porque aí você talvez emagreça ali, num curto período de tempo, mas depois não consiga manter. E aí causa o efeito rebote, você engorda o triplo do que você queria emagrecer no início. Isso quando emagrece, né? Porque em alguns casos você nem consegue. Então, a maioria dos métodos hoje, eles não são baseados ali em observar o que está travando o seu emagrecimento, o que tá, o que ou não está focando em olhar a sua causa, sabe? Tá tratando todo mundo, tá colocando todo mundo no mesmo saco ali, como se todo mundo tivesse ganhado peso pelo mesmo motivo. E isso não é verdade, né? Eu falo porque eu atendo pessoas, como eu falei, há 9 anos. E eu posso atender 10 pessoas por dia, 20 pessoas, no outro dia atender mais 10, e essas pessoas, elas não têm o mesmo conjunto de causas, certo? Outra coisa que eu observei que atrapalha muito no processo de emagrecimento, né? No processo de tratamento efetivo do excesso de peso. Hoje em dia, os métodos, eles são muito focados em nutriente, né? Muito focado em, você tem que cortar carboidrato, você tem que cortar gordura, mas não são focadas em mudança do estilo de vida, que hoje em dia é padrão ouro, né? Para tratamento do excesso de peso. Então, quase nenhum método hoje em dia que o mercado oferece foca no indivíduo criar hábitos duradouros a longo prazo, para que ele não repita esse peso perdido depois. Ontem mesmo, eu fui na casa da minha mãe, e eu tava conversando com a minha tia, né? E aí a minha tia era uma pessoa que ela comia assim, arroz com salsicha, sabe? No almoço. A alimentação dela era mais ou menos nesse nível, né? E aí ontem ela falou pra mim, eu tô querendo emagrecer e tal, e agora eu tô comendo só berinjela no almoço, só alface. Aí eu falei, tia, mas você vai fazer isso pra sempre, pro resto da vida? Aí ela falou assim pra mim, não, até eu emagrecer. Eu falei, e depois que você emagrecer? Daí eu volto a comer. Aí eu falei, então você vai voltar a ganhar peso, né? Ela falou, mas é só por agora. Então, gente, mudanças temporárias não levam a resultados definitivos. Vocês precisam entender isso. E hoje em dia, a maioria dos métodos do mercado são temporários. Então, para você saber se é temporário ou não, basta você se perguntar: eu consigo ficar fazendo isso pro resto da minha vida? Igual eu perguntei para minha tia, sabe? Eu consigo. Eu tô tomando um chá verde, sei lá do quê. Eu consigo ficar tomando isso pro resto da minha vida? Sabe? Porque precisa focar em coisas duradouras, né? E é por isso que a maioria das dietas radicais emagrecem só momentaneamente, mas depois fazem você engordar ainda mais, porque a maioria das dietas restritivas, elas só apresentam mudanças ali que você não vai conseguir manter por muito tempo. Por exemplo, cortar carboidrato. Quem consegue ficar o resto da vida sem comer pão? Quem consegue ficar o resto da vida sem comer massa? Gente, isso não existe, é humanamente impossível. Por mais que o indivíduo não ligue tanto ali para massa, para pão, em determinado momento ele vai gostar de comer um alimento ou outro desse grupo, e isso é perfeitamente normal e é saudável, né? Só que nas dietas radicais isso não cabe. E aí vai chegar determinado momento, né, que ali o indivíduo vai se deparar com essa situação e ele vai ver que não dá para ele manter aquilo e vai chutar o balde. E aí ele engorda o triplo depois. E aí você leva aqui o nosso último motivo, né? Que a cada tentativa fracassada, o excesso de peso, ele não fica estável, né? O problema seria ótimo se ficasse estável, certo? Existem estudos hoje em dia que demonstram que é melhor você ficar obeso a vida toda do que ficar emagrecendo e engordando, sabia? Porque quando você sofre efeito sanfona, você gera problemas maiores, gera um estresse muito grande no organismo. Então você pode desenvolver câncer, você pode. É muito mais fácil você ter problemas de saúde quando você fica engordando e emagrecendo do que quando você mantém ali um peso alto por toda a vida. Vocês sabiam disso? Coloca aqui para eu saber. Então, a cada dieta fracassada que você faz, você vai tornando a obesidade uma bola de neve imensa e difícil de sair. A verdade é essa. Tô falando mentira? Coloca aqui para eu saber. Ou a cada ano que passa você está ganhando cada vez mais, mesmo que seja pouquinho, mas passa um ano você ganha 5 quilos, o outro ano você ganha mais 3 quilos, no outro ano você ganha 10. E aí, com o passar do tempo, aqueles 5 quilos que você queria emagrecer no início viraram 30, viraram 35, viraram 40 quilos. Então, gente, a obesidade, ela é uma doença que ela não fica estática. Esse é o grande problema, que se você não trata, ela vai piorando, certo? O que mais que eu observei, né? Que é possível você emagrecer sem precisar cortar nada e comendo tudo que você gosta.
Só que a maioria das pessoas tenta uma alimentação irreal para o seu estilo de vida e impossível de manter. Então, o que eu vejo hoje em dia? As pessoas tentam coisas que não fazem nem um pouco a cara dela, sabe? Então, é um indivíduo ali que odeia, que ama pão e corta todo tipo de pão. Ah, é um indivíduo que ama doce, não tem um doce na alimentação dele em momento nenhum. Ah, é uma pessoa que odeia, por exemplo, alimento integral e ela tenta uma dieta só com alimento integral. Ah, é uma pessoa que tem um estilo de vida muito corrido e ela tenta ficar batendo vitamina, ficar batendo suco verde no meio da tarde dela. Vocês acham que isso vai funcionar? Pode até funcionar por alguns dias, mas não vai funcionar por anos, não vai funcionar de forma efetiva. E aí a pessoa vai ganhar peso de novo, né? Eu vejo pessoas tentando dietas caras, dietas mirabolantes, cheias de alimento, gente, que não tem nada a ver com a cultura do brasileiro. Por exemplo, eu vejo às vezes nutricionista, né, ou pessoas que pegam na internet ali dietas com cranberry, gente, com mirtilo. Desde onde isso é fruta popular brasileira? Isso não é nem fruta brasileira, é fruta de outro país. Vocês acham que vai manter uma alimentação saudável com esses alimentos tão mirabolantes, tão caros, tão fora de realidade, que muitas vezes você nem encontra para comprar? Sabe? Não faz sentido. Tem coisas que não faz sentido, não faz sentido, né? Outra coisa que eu observo, gente, é que um dos erros maiores das pessoas que querem perder peso é que muita gente tenta mudar sozinho, sem apoio e sem condução de quem entende sobre o processo. Pode parecer firula que eu tô falando aqui pra vocês. Ah, Carmela, você tá falando isso porque você é nutricionista, porque é seu trabalho. Mas não, gente, porque existem estudos demonstrando que para um indivíduo sair do excesso de peso e manter o apoio e condução de um profissional é fundamental. Às vezes, nem sempre de um profissional, mas de uma pessoa, sabe? Vou dar um exemplo para você. Você já percebeu que é muito mais fácil você emagrecer quando você tem uma amiga ali que vai junto com você na academia, quando você tem um marido que colabora, um marido que incentiva, sabe? Sabe quando você tem aquele apoio? Então, não é muito mais fácil? É sobre isso que os estudos falam, que o excesso de peso é uma doença que necessita muito de um apoio, que quando você não tem apoio, é muito difícil você sair daquela situação, porque no meio desse caminho você vai encontrar diversas dificuldades. E quando você encontrar essas dificuldades, se você não tiver apoio, muitas vezes você vai cair, né? Que é o que já aconteceu com vocês, não é verdade? O que mais que eu observei, gente? A maioria dos processos focam só em cortar alimentos. Nossa, como é comum eu receber gente lá no consultório que fala pra mim, Carmela, eu fui no médico, eu fui no nutricionista, eles falaram que eu tenho que cortar isso, 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 isso. Aí eu fiquei confusa do que comer. Então, muitos profissionais muitos métodos focam só no que você não pode comer, mas não ensinam você o que comer, não ensinam você a tomar decisões na vida real, não ensinam você a mudar de mentalidade para você saber como você age de forma equilibrada, por exemplo, num rodízio, num churrasco, numa festa de aniversário. Gente, na minha opinião, isso é fundamental para um tratamento durar. Se você não sabe lidar nessas situações, você não tem como você viver numa bolha onde não existe churrasco, não existe festa de aniversário só porque você está emagrecendo. Você precisa aprender a mudar de mentalidade e não ficar dependendo do nutricionista, para o nutricionista falar para você o que você pode e não pode comer. Você precisa saber lidar nessas situações de forma independente, de forma autônoma, porque se você não souber, você vai acabar caindo também, tá bom? O que mais que eu observei, gente? Os métodos não ensinam você a gostar de alimentos mais saudáveis. E aí, o que acontece? Você começa a comer ali, você enjoa fácil do que você está comendo, não tem prazer, não gosta do que você está comendo, cansa e acaba chutando balde, porque você não aguenta mais comer aquela batata com frango, você não aguenta mais comer aquele famoso peito de peru com pão integral e queijo, sabe? Quem nunca, né? Essas refeições clássicas de dieta, quem nunca? Ninguém aguenta mais acordar comer ovo todo dia, né? E aí você enjoa, não sabe como trocar, não sabe escolher de forma independente e acaba voltando ao seu padrão alimentar anterior, né? E aí algo sai fora do planejado, você não sabe como agir e acaba arruinando o que estava fluindo bem. Então, às vezes, você está indo bem ali, acaba comendo alguma coisa que você considera que não foi adequado e você acaba desanimando, desmotivando, chuta o balde. E aí o que acontece? Você larga a mão do seu propósito, né? O que mais que eu observei? As pessoas, gente, descontam muito em comida quando elas estão ansiosas, tristes ou deprimidas, fazendo com que elas ingiram muito mais comida do que o normal, né? Isso, por exemplo, é uma coisa que eu ensino lá no meu método, o programa Bem Me Cuida. Como desviar emoções da comida, como não descontar emoções da comida, como gostar de alimentos mais saudáveis. Inclusive, eu dou várias ideias
de receitas, né? Os meus pacientes, eles costumam gostar de comer melhor, gostar. Eles falam, Carmela, eu sinto falta, as minhas pupilas do Bem Me Cuido. Eu sinto falta quando eu não tô na minha rotina, porque eu gosto do que eu tô comendo. Eu gosto de tudo que eu tô comendo. Então, eu gosto mais de agora do que eu comia antes. Então, para eu sair é muito mais difícil. Para eu sair dessa realidade agora, desse cenário, sabe? Os meus pacientes, as minhas pupilas, né, do Bem Me Cuido, elas conseguem, inclusive, ó, parar de descontar ansiedade de comida, assim como a Júlia. Ó, o que que ela falou? Boa tarde, Nutrilinda. Ela é do Bem Me Cuido, ó. Ela falou que ela sempre comeu uma caixa inteira de chocolate e agora ela consegue olhar e comer só um pedaço e ficar satisfeita. Quem não tem esse sonho, gente? Quem não tem? Olha como é possível você viver essa realidade. Ela tá falando, não sou mais escrava dos alimentos, antes eu comia até passar mal. Antes eu comia até passar mal. Quantas vezes aconteceu isso aqui com você? Me conta. Eu quero saber, né? E eu quero saber também se você tá assim, ó, tentando várias dietas rigorosas com alimentos caros, passando fome que não consegue manter, restringindo durante a semana, chutando balde no final de semana a ponto de se sentir fracassada, desanimada e descontrolada, descontando a ansiedade em doce, comendo a barra inteira de chocolate, perdendo as esperanças que o emagrecimento é para você, vendo todas as suas roupas favoritas ficarem pequenas e você usando só as roupas que tem, que são as que cabem em você, vendo o seu casamento ser afetado pela sua baixa autoestima porque você não consegue mais ter intimidade sexual por vergonha do seu corpo? Vendo seus filhos indo para o mesmo caminho que você, descontando em doce, descontando emoções em comida, comendo mais do que o necessário? Sentindo medo de repetir os mesmos problemas dos seus pais, como, por exemplo, problemas de saúde, hipertensão, né? Tendo problemas sérios de saúde e sentindo medo do que a sua saúde reserva para você no futuro? Será que lá no futuro você vai ter uma saúde para você brincar com seus filhos e ver seus netos crescendo? Ou você vai ficar dependente de alguém para se locomover, dependente de alguém para cuidar de você? É assim que você quer terminar a sua vida? E, mesmo que você não esteja agora na sua melhor fase, é totalmente possível você sair dessa situação. Como, por exemplo, a Pietra. Olha o que aconteceu com a Pietra. Quando ela me mandou essa mensagem aqui, ó, ela tinha depressão profunda quando ela começou o Bem Me Cuido. Profunda. Quando ela me mandou essa mensagem aqui, ela tinha emagrecido 20 quilos. Mas isso já faz um tempo, porque hoje ela emagreceu 30 quilos. Se você entrar lá no Instagram dela, você vai ver. Ela compartilha lá um pouco da rotina dela. E ela estava na depressão profunda, mesmo ela estando na pior fase dela, ela conseguiu perder, eliminar 30 quilos. 30 quilos. Ela mudou da água para o vinho. Então, sim, mesmo que você não esteja na sua melhor fase, você consegue, né? Só que você precisa de ajuda, né? Como, por exemplo, lá no meu programa Bem Me Cuida, ajuda, suporte, acompanhamento que eu dou ao vivo para você com o microfone aberto, eu converso com você, eu olho no seu olho, tiro todas as suas dúvidas, né? Lá no nosso programa Bem Me Cuido. Por que você precisa dessa ajuda? Para você não cair aqui, ó, nesse cenário aqui de virar um comedor irresponsável. Então, eu quero saber se você é um comedor irresponsável. O que é o comedor responsável? É aquela pessoa que não escolhe o que ela come. Come o que tiver pela frente, não tá nem aí com qualidade nutricional, não se preocupa se isso vai afetar sua saúde, seu futuro. É comum esse comedor responsável cometer exageros, passar do limite da quantidade que ele deveria comer e comer bem mais do que ele precisa. Então, o comedor responsável é aquele que passa do limite da saciedade. Ele acaba comendo muito mais do que ele precisa. Não se preocupa em nenhum momento com os aspectos nutricionais do que ele come, né? E aí, o comedor responsável, ele vai gerando o quê? Excesso de peso, problema de saúde, né? Ele vai descontando as emoções na comida frequentemente. Ele não escolhe o que come, come o que vier pela frente. Eu quero saber se você é o comedor responsável. Coloca aqui para eu saber, né? Ou será que você é o comedor restritivo, porque você tentou sair do excesso de peso sozinho e acabou aqui, ó, naquela pessoa que vive não pode, não pode, fica obcecada com aquela comida, fica contando caloria o tempo inteiro, fica se pesando excessivamente, se preocupa demais com o que vai comer, não tem mais vida social porque acha que os alimentos de vida social não cabem na dieta, ou vai e exagera, vai no rodízio e come até explodir, porque agora eu posso, agora eu me permiti, segundo eu começo, né? E aí, quando você não tá na segunda eu começo, você tá no chute no balde, porque você não consegue manter a dieta. Então, conta aqui pra mim se você é o comedor restritivo ou se você é o comedor responsável. Ou melhor, né?
Se você é o comedor em liberdade alimentar. O que é liberdade alimentar, Carmela? É o cenário que as minhas pupilas do Bem Me Cuido chegam, né, ao final do programa. Qual o cenário que elas chegam aqui no final do programa? Elas chegam no cenário de liberdade alimentar, em que elas sabem escolher com critério e responsabilidade sem deixar de comer o que elas gostam. Conseguem emagrecer e manter um peso saudável por toda a vida com estabilidade. Pensa bem, você conseguir emagrecer sem precisar de dieta, comendo as coisas que você gosta, ter conhecimento nutricional para você escolher com sabedoria. Inclusive, lá no programa Bem Me Cuido, eu tenho um módulo que eu ensino só você fazer compra de supermercado. Eu ensino você a escolher os alimentos no mercado, ler as tabelas nutricionais, saber o que aquelas letrinhas estão significando para você economizar no mercado, para você ter conhecimento e escolher os melhores alimentos para você emagrecer, sem pagar caro, né? Quando você chega também lá no final do Bem Me Cuido, você consegue uma saúde estável, equilibra os seus exames, consegue voltar a usar as roupas que não te cabiam mais, né? E vive essa liberdade de poder comer de tudo, poder comer de tudo, porque você sabe que isso não vai mais causar o excesso de peso para você, né? Você consegue lidar em ocasiões sociais, em churrascos, em aniversários, socializar de forma equilibrada, sem ficar preocupado o tempo todo se isso vai engordar você. Quem já passou por isso, coloca aqui para mim, para eu saber no chat. Assim como, por exemplo, a pupila Pietra. Olha como a pupila Pietra mudou, né? Ela até falou aqui, ó, quando eu comecei meu processo, as pessoas sempre me questionavam sobre dieta, o que eu estava comendo, se eu parei de comer coisas, e ficavam chocadas com as respostas. Por quê? Sem dieta, sem restrição e sem tortura psicológica, a Pietra emagreceu 30 quilos, melhorando a maneira dela de se relacionar com o alimento, sem fugir de nada, sem se restringir e sem fazer coisas forçadas, né? O Bem Me Cuida ensinou ela a ter responsabilidade. De uma forma leve e carinhosa, ela conseguiu, hoje em dia, né, ela conseguiu mudar totalmente a alimentação dela, saiu da depressão, saiu da obesidade, hoje em dia ela tá no peso normal dela. E tudo isso sem precisar de dieta, né? E ela até falou, né, que o emagrecimento dela, aqui no depoimento, ó, foi muito além de perder peso, foi me reencontrar e aprender a me amar de um jeito que eu nunca tinha feito antes. E você, né? Você quer voltar a gostar de você de novo? E o que você ganha com tudo isso, né? Quando você passa por esse processo, quando você muda, o que você vai ver de diferente acontecendo na sua vida? Você vai ver a sua família comendo melhor por sua influência. Os seus filhos acabam automaticamente repetindo seus comportamentos. Você deve já ter visto isso, né? Tanto os comportamentos ruins como os bons. Então, se hoje eles estão repetindo os seus comportamentos ruins, é porque você passou isso para eles, é porque eles estão imitando você. Então, quando você começar a comer melhor também, eles também vão imitar os seus comportamentos e vão começar a comer melhor. Você vai saber controlar a fome emocional, parar de descontar a emoção em comida, né? Tudo isso eu ensino lá no nosso programa Bem Me Cuido. Você vai deixar de sentir que a comida te domina. Você vai conseguir comer tudo que você gosta sem deixar de ser saudável, sem atrapalhar seu emagrecimento, porque eu ensino lá no programa Bem Me Cuido como abrir sessões de forma equilibrada, como ajustar o consumo de alimentos mais calóricos, de alimentos menos nutritivos na sua alimentação saudável, sem que isso seja um problema para você. E se você E se você não começar o Bem Me Cuido hoje, né? E se você não optar por levar esse tratamento hoje adiante, né? O que vai acontecer? Você vai precisar continuar comendo todos os dias, né? Não tem como você parar de comer. Infelizmente, né, ou felizmente, você precisa comer para sobreviver. E todos os dias você vai precisar continuar fazendo escolhas alimentares. Você vai precisar fazer diversas refeições no seu dia. E se você não mudar, simplesmente você vai continuar comendo do jeito que você come hoje, não é verdade? Automaticamente, o que vai acontecer? O seu futuro, né, que não é o que você queria que acontecesse, aquele futuro, né, de você aumentar cada vez mais o seu excesso de peso, você não voltar a usar as roupas que você gosta, você ir perdendo cada vez mais as roupas que hoje cabem em você, né, ele vai começar a se concretizar. E em algum momento da sua vida lá na frente, você vai começar a colher os prejuízos, né? Tanto físicos quanto emocionais desse excesso de peso. Isso se você não está colhendo agora, né?
de sentir vontade de se isolar em casa, de sentir vergonha do seu corpo, de sentir vergonha de ter intimidade com o seu marido, né, ou com o seu cônjuge, seu namorado. E aí, quando chegar lá na frente, você estiver vivendo esse cenário mais agravado ainda, você vai se arrepender de não ter começado hoje, de não ter tomado a sua decisão de mudar antes que tivesse piorado. Porque, como eu falei lá no começo do nosso encontro, o grande problema do excesso de peso, da obesidade, é que essa doença ela não fica estática, né? Ela não fica quietinha ali no canto dela. Conforme o tempo vai passando, ela vai aumentando cada vez mais, ela vai formando uma bola de neve difícil de você sair, né? Eu falo isso para você porque hoje em dia, hoje em dia não, né? Eu trabalho, como eu falei no começo dessa sessão, há 9 anos com pessoas em excesso de peso. Há 9 anos. Eu já atendi muita gente, eu já conduzi muitos processos de perda de peso. E o que que eu observo é que quando você deixa quieto, né? Como talvez você tenha vontade de fazer hoje. Ah, deixa quieto, depois eu vejo isso. Ah, eu vou tentar sozinho mesmo, né? Ah, eu já sei tudo que eu tenho que comer. O problema é que o excesso de peso ele não fica estático, né? Você não fica quietinho ali com esse peso. Ele vai aumentando, vai formando uma bola de neve, vai chamando mais doenças associadas. Então, antes você estava ali com obesidade, com excesso de peso. Daqui a pouco você está com excesso de peso, depressão, ansiedade, diabetes, problema de colesterol. Aí você pega seu exame, tá tudo alterado. Isso é muito comum, porque a obesidade é uma doença. Um dos principais prejuízos, né, para a saúde pública hoje em dia é que o excesso de peso ele não fica estático, ele gera outras consequências, tanto emocionais, sociais na vida do indivíduo, física, como para outros problemas de saúde, baixa autoestima, depressão, ansiedade, compulsão alimentar, fome emocional, né? Coloca aqui para mim se eu estou falando mentira, não é verdade? Mas, Carmela, o que que eu faço então para mudar, né? Você precisa passar por um processo que tem alguns pilares, né, para você atingir a liberdade alimentar. Quais são esses pilares? Primeiro é o pilar da consciência, então você precisa entender qual tipo de comedor você é, quais são os tipos de fome, né, como agir em determinado tipo de fome, o que está travando o seu processo de emagrecimento, quais são as causas que geraram um excesso de peso na sua vida, porque não são iguais para todo mundo, como eu falei lá no começo do nosso encontro. Então, lá no programa Bem Me Cuido, você vai identificar o que está travando o seu processo de emagrecimento, que podem ser várias causas. E a partir disso, então, você entender o que você vai fazer, porque eu te guio lá, né? Você vai aprender também, através do pilar da educação nutricional, como você vai escolher os alimentos do mercado, preparar esses alimentos, como você vai organizar a alimentação da sua semana, né? Como escolher os melhores alimentos, como montar o seu cardápio, como substituir alimentos. Então, lá no Bem Me Cuido, então lá no programa Bem Me Cuido, eu pego na sua mão. Então, como eu falei para vocês, eu vou olhar no seu rosto com o microfone aberto aqui na nossa chamada do Zoom e eu vou conduzir você como eu já conduzi mais de 2.000 pessoas nesses 9 anos, né? E eu vou ensinar como você vai organizar o seu cardápio, como você vai estabelecer cada refeição, vou te dar diversas ideias de refeição que não é igual para todo mundo, você vai escolher ali qual refeição você acha que faz mais sentido para você, né? Eu vou ajudar você também no nosso quarto pilar, que é a formação de hábito. Ou seja, você não vai fazer isso por um curto período de tempo. Eu vou ajudar você a mudar a sua vida de forma definitiva, a levar a alimentação saudável adiante, a fazer com que isso seja parte da sua vida, que você goste de fazer isso, né? Isso é totalmente possível. O quinto pilar é o da organização. Então, eu vou ensinar você a fazer planejamento da sua alimentação. Inclusive, lá no programa Bem Me Cuido, eu ensino você como ir na feira também, como escolher os alimentos na feira, como fazer o pré-preparo dos alimentos, né? Tudo isso tem lá no programa Bem Me Cuido. Fora isso, eu vou ensinar você como manter constância nos hábitos, porque eu aposto que você já começou várias mudanças alimentares, mas não conseguiu levar adiante. Eu vou ensinar você com várias ferramentas comportamentais baseadas em ferramentas de psicologia, como mudar sua mentalidade para você não fazer ali e abandonar, e sim seguir fazendo, né? E gostar de fazer. E o nosso sétimo pilar, que é o pilar da autonomia e independência. Eu vou ensinar você a como tomar decisões em ocasiões sociais, como comer churrasco, como comer alimentos pouco nutritivos, doces, pizza, lanche, refrigerante de uma forma saudável, como fazer com que isso caiba na sua alimentação.
E eu vou ensinar você a tomar essa decisão perante as situações que você está ali no seu dia a dia, sem precisar de uma dieta engessada que você cola ali na geladeira e não consegue manter por muito tempo. Então, eu vou ajudar você agora, você que está aqui ao vivo. Me fala uma dificuldade que você tem, se você quiser colocar aqui no chat, que eu vou ajudar você. Me fala aqui, ó. Qual que é a sua maior dificuldade com alimentação saudável? E eu vou te falar como eu conduziria. Então, ao longo do tratamento, gente, ao longo do programa Bem Me Cuido, é muito importante essa mudança e esse processo de vencer os obstáculos para que você consiga manter, sabe? Por isso que é muito importante que você tenha um profissional condutor. Por isso que é importante que eu pegue na sua mão e leve você, né, até o final desse processo, quando você vai conseguir emagrecer e manter. Porque ao longo do caminho surgem diversas dificuldades, diversos obstáculos, né? Você já deve ter observado quando você começou outras vezes, né? Que você começou ali a comer melhor, mas aí tinha um aniversário. Você começou ali a comer melhor, mas aí você foi viajar para a praia. E aí você pensou, meu Deus, o que que eu faço agora, né? Então, é totalmente necessário que você tenha um condutor para ajudar você nesse tipo de situação. É por isso que lá no programa Bem Me Cuido, eu te ajudo com diversos cenários da sua vida, né? Por exemplo, lá eu ensino você como comer melhor em viagens, como tomar decisões quando você está fora de casa, como comer melhor em buffet de restaurante, como parar de descontar emoções em comida, como desviar a ansiedade em comida, né? Esse tipo de situação é muito importante para que você consiga levar essa mudança adiante como um estilo de vida, e não como uma coisa que começa e termina ali, né? Então, você pode voltar a gostar de você, assim como a Kelly, né? Olha o que aconteceu com a Kelly. Ela falou 10 quilos já eliminados, né, no programa Bem Me Cuido. Um chute numa relação tóxica, autoestima recuperada, um amor por mim mesma como nunca antes. Olha só que legal. A Kelly foi uma também do programa Bem Me Cuido. Nessa mensagem aqui, ela tinha já perdido 10 quilos. Mas se eu não me engano, ela já perdeu mais até hoje em dia. Mas isso aqui já faz tempo que ela me mandou essa mensagem. Ela tinha perdido os 10 primeiros quilos dela. Olha que bacana, né? Ou como o Francisco, né? O pessoal pensa que não tem homens no Bem Me Cuido? Tem sim, né? Você pode também deixar de ter vergonha do corpo, como aconteceu com o Francisco, né? Ele falou: Olha, não tenho mais tanta vergonha do meu corpo, tô sentindo várias diferenças. O Francisco também, ele já perdeu uns 20 quilos, o Francisco. Eu tô amando, obrigada. Cada semana que passa eu fico mais feliz. Você me ajudou muito, tô fazendo caminhada. Hoje ele tava fazendo só caminhada nessa mensagem também, mas agora o Francisco faz natação. Eu agora não lembro se é CrossFit ou academia, mas ele faz algum esporte de força, assim, e caminhada todo santo dia. E o Francisco era 100% sedentário quando ele começou nesse processo também. Olha que bacana, gente. Inclusive, uma das principais metas dele era ele fazer natação, porque ele sentia vergonha do corpo e ele não queria colocar sunga, mas era o sonho dele. E depois do programa Bem Me Cuida, ele conseguiu começar a fazer natação, ele deixou de sentir vergonha do corpo dele, voltou a tirar foto, né? E você, parou de tirar foto? E olha o Igor também, ó, mais um homem pra gente compartilhar, né? O Igor também foi um. Ele percebeu e ele achou que ele tinha que parar de comer as coisas que ele gosta, ele achou que ele tinha que fazer dieta restritiva, mas olha o que aconteceu com ele, né? O que que ele falou? É inexplicável a sensação de bem-estar que aderiva nos resultados do meu emagrecimento. E o melhor de tudo, sem dieta e comendo o que eu gosto. Obrigada por me ajudar a tornar minha melhor versão. Você e a Laís são incríveis, né? A Laís é minha secretária, né? Minha assistente. Olha que bacana. O Igor foi um que mudou muito também, né? Então, eu quero saber de você se você quer a minha ajuda pessoal para emagrecer e manter sem nunca mais precisar de dieta na vida. Porque, gente, ó, eu tenho muito orgulho de dizer que todas as pessoas que passam pelo método comigo, elas não precisam mais ficar voltando a fazer dieta, porque elas conseguem mudar de forma definitiva e não deixam de comer as coisas que elas gostam. É muito legal isso de ver. Que depois de um tempo, né, depois de um período, essas pessoas que eu mostrei aqui para vocês passam um tempão sem a gente se ver, e depois que eu encontro com elas ainda, ou que elas me mandam mensagem no WhatsApp, elas me falam, né? Carmela, até hoje eu consigo manter, eu não larguei mão, né? Eu perdi 27 quilos, e assim, para mim não é esforço nenhum mais.
eu não faço, as pessoas me perguntam, você não faz dieta? E elas falam, não faço dieta, nunca fiz. E as pessoas ficam confusas, né? E pensam, nossa, mas você não faz dieta, como você conseguiu, então, chegar nisso, né? Mas a verdade é que elas conseguiram através do programa Bem Me Cuido, né? Então, se você quer participar do programa Bem Me Cuida, a gente está abrindo vagas hoje para você que está nessa sessão, né, ao vivo. E como que funciona, Carmela? Então, Bem Me Cuido é um programa que é um programa de acompanhamento de 3 meses comigo, com o microfone aberto. Então, você vai entrar no Zoom, a gente vai conversar, eu vou olhar no seu rosto, você vai olhar no meu, você vai tirar suas dúvidas ao vivo com mais pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, né? Fora isso, a gente tem também um curso base gravado para você começar a hora que você quiser. Então, a partir de hoje, a hora que você terminar essa sessão e entrar para o Bem Me Cuido e virar pupila, você já pode começar o programa Bem Me Cuido, certo? Você também vai ter um acompanhamento diário no WhatsApp com as pupilas, né? Com outras pupilas que já fizeram Bem Me Cuido também, com outras pupilas que estão começando Bem Me Cuido junto com você. E também eu fico lá nesse grupo e vou tirando dúvidas todos os dias. Eu respondo as mensagens de vocês lá no grupo. Eu vou ficar nesse grupo de WhatsApp com vocês. E também, caso você queira, né, uma resposta individual, uma resposta, Carmela, eu quero mandar, não quero que as pessoas vejam, aí você pode mandar para mim por e-mail que eu respondo, certo? Então, o Bem Me Cuida é o programa que conduz essas pessoas a emagrecerem sem nunca mais precisarem de dietas na vida e atingirem a tão sonhada liberdade alimentar. Qual que é o investimento, gente? Bom, hoje, se você ligar para minha secretária lá no consultório para marcar consulta comigo, você vai ver que 12 consultas comigo está saindo o valor de R$ 3.500. Gente, eu não estou mentindo. Se vocês quiserem entrar em contato, inclusive, vocês vão ver que as minhas consultas hoje estão R$ 290, né, sem retorno. E que 12 consultas comigo, que é equivalente a tudo que eu ensino vocês no programa Bem Me Cuido, com todo esse acompanhamento que tem, são equivalentes a 12 consultas, que sai o valor de R$ 3.500, né? Como eu sei que nem todo mundo pode fazer esse investimento, então eu criei Bem Me Cuido para que mais pessoas consigam usufruir dessa mesma metodologia, que já ajudou mais de 2.000 pessoas nesses 9 anos, por um valor muito aquém desse valor da consulta. Então, o Bem Me Cuido, o valor normal dele está 12 de R$ 215,44, né? R$ 215 por mês, né? Você gasta isso com iFood, né, hoje em dia. Mas, como vocês estão aqui nessa live, né, nessa sessão, eu vou te dar um bônus, né, especial de 24 horas. Então, se você entrar no Bem Me Cuide nas próximas 24 horas, né, você vai pagar 12 de R$ 128. R$ 128. Então, de 215 aqui, você vai pagar R$ 128. R$ 4 por dia para você vencer um problema que só aumenta, uma bola de neve que você está se enfiando a cada ano que passa, né? E esse valor, gente, você gasta aí no seu mês muito mais com iFood, com lanche, com pizza, né? Até coloquei as fotinhas aqui para você ver, ó. Né? Se você pede iFood todo sábado, por exemplo, se você pede delivery todo sábado, você gasta com certeza muito mais do que isso aqui que eu tô falando, R$ 128, né? Carmela, mas eu não posso pagar agora, eu quero muito participar, mas eu não posso pagar agora. Gente, se você quer de verdade, se você quer de verdade mesmo, e só o que está impedindo você é a questão financeira, me manda mensagem que a gente dá um jeito, que a gente resolve isso, né? Isso se você quer de verdade, né? Porque para entrar no programa também tem que querer de verdade, certo? Mas, né, tem uma surpresa para vocês ainda. Mas essa surpresa, tan, 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 é só para quem não é a Trasilda, certo? Então, tem uma surpresa, que é o nosso bônus ainda, não sou a Trasilda. Então, o que é esse bônus não sou a Trasilda, Carmela? Bom, eu mostrei aqui para vocês que no valor promocional por 24 horas, o Bem Me Cuido vai estar 12 de R$ 128,95, certo? Mas, para quem não é a Trasilda e encerrar essa sessão e já se matricular no Bem Me Cuido, você vai para as primeiras 5 matriculadas, tá? Só para as primeiras 5 pupilas que entrarem no Bem Me Cuida, você vai pagar 12 de R$ 107, metade do preço do programa, né? E fora isso, você vai ganhar um combo de 7 e-books de receitas da nossa cozinha afetiva. Olha que delícia as nossas receitas aqui, ó.
Você vai ganhar 7 e-books, posts da Nutri, comidas natalinas, lanches nutritivos, jantares práticos, doces nutritivos. Olha que delícia, essas são receitas todas lá da nossa cozinha afetiva que eu faço, ó, com os nossos pupilos. Massas italianas, e você vai aprender como comer de forma mais saudável, mas também saborosa, sem perder o prazer, sem enjoar das receitas, né? Então, Dani, quem tá aí na live, coloca aqui para mim se você tem alguma dúvida em relação ao programa, se você vai aproveitar o bônus Não Sou a Trazilda. Eu vou enviar, gente. Eu vou enviar, gente, para vocês o link. Agora com desconto. Para as primeiras que entrarem. E se você tiver alguma dúvida, ou se você, Carmela, quero muito participar, mas não sei como, né? Não tenho todo o dinheiro agora, ou não tenho todo o limite, tenho só uma parte do limite, me manda mensagem, me chama lá no grupo que eu vou ajudar você. Se você quiser de verdade, só se você quiser de verdade mesmo, me manda mensagem que a gente dá um jeito, tá bom? Ou se você tiver alguma dúvida também, me manda que a gente dá um jeito. Bom, eu vou mandar aqui para vocês então o link. Vou mandar o link aqui para vocês. Do valor promocional do bônus Não Sou a Trazilda. 12 de 107. E caso você tenha alguma dúvida, você vai me chamar lá no WhatsApp. Eu vou mandar mensagem lá no grupo para vocês. E você vai me chamar no particular se você tiver alguma dúvida, tá bom? Combinado, gente? Que bom que você chegou até aqui. Parabéns. Vejo vocês lá no nosso programa Bem Me Cuido. Um beijo e excelente final de semana para todos vocês. Aguardo lá as dúvidas de vocês. Um beijão e tchau, tchau.